o primeiro encontro com a Bruna, eu estava, assim, cabisbaixa, triste ainda, cheia de problema de saúde, problema no quadril, problema na coluna, colesterol alto, 1000 coisas. Hoje eu sou outra pessoa. A minha saúde melhorou. Eu tinha uma vontade de ter um relacionamento. Eu estava há 13 anos separada, enfim. Aí fui harmonizando, fui fazendo tudo direitinho. E logo depois, a primeira coisa que aconteceu foi exatamente eu me relacionar com uma pessoa que eu já conhecia e eu admirava. É artista como eu. Seja muito bem-vinda à Jornada Feng Shui. Eu sou a Bruna Veiga e nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar como que é possível você harmonizar a sua casa para atrair mais prosperidade, mais saúde e mais harmonia familiar. Ou seja, como que harmonizando a sua casa você pode emagrecer, sair das dívidas, resgatar a harmonia familiar, acabar com as brigas e discussões dentro da tua casa, salvar seu casamento, encontrar forças e meios para tirar seus projetos que estão engavetados há anos do papel, não depender mais financeiramente de outras pessoas e destravar as diferentes áreas da sua vida. Eu imagino que você deva estar aí pensando que parece bom demais para ser verdade ou não consegue entender como que a tua casa é capaz de gerar tudo isso na sua vida. E sinceramente, eu também acharia isso se não tivesse acontecido na minha vida e na vida de tantas outras mulheres que estavam desanimadas, estavam desacreditadas, sem energia, sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel e que depois de aplicar esse exato método que eu vou te mostrar aqui ao longo da jornada, deram a volta por cima e conseguiram essas transformações incríveis que elas mesmas vão te contar. Financeiro totalmente quebrado. Eu não tinha dinheiro pra nada, Bruna, nada. Em uma semana eu fiz o que eu fazia em... Ai, sério, Bruna, em um mês. Eu saí da cama, saí da depressão, minha autoestima elevou, eu tive um amor pela minha casa, uma vontade, uma sede. Eu emagreci 13 quilos até agora. Em 3 meses eu emagreci 8 quilos. Eu tenho enxaqueca desde que eu tinha 5 anos, que eu me lembro. 5 anos. Eu vou fazer 56 anos. Eu não tive mais nenhuma enxaqueca. Fiz 4 casas e com a pandemia ainda faltavam casas para vender. Faltavam 3. Aí uma ele vendeu. E nesse meio tempo, Bruno, ele já vendeu as outras 2. Ele já vendeu as 4. Agora, semana passada, eu com um sobrinho meu, a gente começou a fazer um projeto, que já fazia tempo que esse projeto estava engavetado, e a gente deu andamento ao projeto. Queria te agradecer muito, porque eu tava praticamente sem noção das coisas, só caindo em depressão, só adoecendo. Nunca mais eu tive mais problema de cabeça, nunca mais precisei tomar remédio nenhum. E não é só o caso da Maria, que estava totalmente quebrada financeiramente, como ela falou, e em uma semana ela fez o que ela fazia num mês. A Flávia, que saiu da cama, saiu da depressão, elevou a autoestima e emagreceu 13 quilos. A Márcia, que emagreceu 8 quilos. A Fátima, que tinha enxaqueca há mais de 50 anos e não tem mais enxaqueca. A Regiane, que abriu o espaço holístico que ela sonhava há anos, ou a Gilvânia, que nunca mais precisou tomar remédio para depressão depois de aplicarem esse método que eu tô mostrando aqui para vocês e que eu ensinei para elas. Existem outros casos, como por exemplo da Andressa. Ela contou aqui pra gente, ó: meu filho de 9 anos sempre teve muitos pesadelos, só conseguia dormir no meu quarto ou no sofá-cama da sala. Depois que ela fez os ajustes, aplicou os ensinamentos, no mesmo dia ele conseguiu dormir no quarto sozinho. Tem também o caso da Adriana Paz. A minha aluna, ela falou, ó, financeiramente pulei do 10% para 70%. Em momentos ruins da pandemia, meu esposo teve trabalhos significativos, permitindo que ele saísse do Serasa. Fazia anos que ele tentava e nunca conseguia. Tem também a Sônia. A Sônia, olha que mensagem mais linda. Ela é uma aluna minha de 64 anos e ela explicou aqui que ela tá fascinada com a nova mulher que tá surgindo dentro dela. E você não precisa escolher necessariamente uma área para elevar as energias. Você pode elevar diferentes áreas, como por exemplo a Jaqueline, também minha aluna, ela explicou, ó. Aí vocês vão me perguntar, você já percebeu alguma mudança? Muitas! A primeira foi até inesperada.
Sou separada há 13 anos e agora consegui me dar a oportunidade de conhecer melhor outra pessoa. Estou em um relacionamento. A minha relação com a minha filha mais nova mudou da água para o vinho. Estou investindo em um outro negócio para melhorar as finanças. Resumindo, abri meu coração para buscar paz e harmonia para o meu lar e encontrei um pote de bênçãos. E antes que você comece a pensar que isso não é possível para você, porque você ainda não sabe 100% o que é esse tal desse Feng Shui, acho que é uma coisa muito técnica, muito mística ou muito confusa para que você mesma consiga aplicar na sua casa e precisa de uma consultoria, se você acha que tem alguma coisa a ver com religião, se você acha que precisa ter algum conhecimento mais técnico de arquitetura, de decoração, se você acha que você vai precisar gastar muito dinheiro ou que precisa ter muito tempo para conseguir aprender isso, ou até mesmo se você acha que não vai fazer tanta diferença na sua vida. Antes mesmo de você começar a se questionar sobre essas questões, eu vou te pedir um favorzinho, não para mim, para você. Pega essa vozinha que tá aí dizendo que não é possível ou que você não é capaz, pega ela, deixa de lado por uns minutinhos e eu te convido a escutar o que eu tenho pra te dizer aqui de coração aberto até o final desse vídeo. Aí depois você mesma tira suas próprias conclusões. Tamo combinado? Antes de eu te mostrar o que eu prometi te mostrar, deixa eu te contar como é que eu cheguei nesse método. Bom, chegou um momento da minha vida que eu estava totalmente frustrada com a sensação de viver sempre altos e baixos na minha saúde, nas minhas finanças, no meu relacionamento, dentro da minha casa, na minha vida em geral. Eu não sei se você já se sentiu assim, só que eu sentia que a minha vida era uma verdadeira montanha-russa. Uma hora eu tava super bem, prosperando, bem no meu relacionamento, comemorando, parecia que as coisas estavam começando a caminhar, aquela sensação, né? Ah, agora vai dar certo. E de repente, chegava lá em cima, tudo desmoronava, travava. O que eu achava que ia dar certo, não vingava, e aí eu precisava recomeçar tudo do zero de novo. E não era por falta de competência minha, mas era por questões que pra mim parecia que estava fora do meu controle. Eu sentia que eu estava travada, muito vulnerável a tudo que acontecia na minha vida. Financeiramente falando, para você ter uma ideia, num período de uns 10 anos eu vivi muitos altos e baixos. Tive fases que eu tive empresa que faturava 70 mil reais com margem de lucro super boa. Tive fases que eu tava trabalhando numa chapa de lanche de domingo a domingo para ganhar no final do mês menos que o meu funcionário, R$1.000 por mês. Tive épocas que eu viajei durante 9 meses só de rendimento com a minha namorada pelo mundo. E tive uma época que eu tive que passar vivendo de favor nos fundos da casa da minha avó e deixando a minha gatinha com a minha mãe porque eu não tinha dinheiro para dar comida para ela, para levar ela no médico. Então assim, a minha vida, eu sentia que o dinheiro não parava na minha mão. Mesmo quando eu tinha dinheiro, surgia a conta inesperada, a sensação de não ver a cor do dinheiro, gente pedindo dinheiro emprestado. E aí parecia que eu tava totalmente fora do meu controle, tudo fora do meu controle. E aí eu ficava me perguntando, me questionando o porquê disso. Eu sempre me considerei uma administradora muito boa e parecia que as coisas estavam literalmente fugindo do meu controle. Eu não conseguia entender o porquê disso. E aí, como eu me sentia sem controle de nada, isso me causava muita ansiedade. Pensamento do tipo, o que vai ser feito da minha vida? Será que eu vou viver sempre assim, nessa instabilidade? Eu já estava desesperançosa até em fazer planos, até de ficar com esperança, porque eu sentia que a minha vida não dependia só de mim. Então, do que adiantava eu ficar me planejando se tudo fugia do meu controle? E eu não sei você, mas quando eu fico ansiosa, eu tendo a descontar tudo isso na comida. E aí a montanha-russa financeira refletia numa outra montanha-russa na minha saúde. Eu vivia aquele efeito famoso sanfona. Uma época pesava 60 quilos, na outra estava beirando os 80. E isso destruía a minha autoestima. Eu tinha vontade zero de cuidar da minha aparência, de me cuidar. Tinha uma época que eu só usava moletom. As minhas amigas me chamavam para sair e eu não ia porque eu tinha vergonha das minhas roupas, do meu cabelo, da situação que eu tava. E aí, inevitavelmente, isso se refletia no meu relacionamento. Não me sentia nem um pouco segura, minha autoestima era no pé, não existia. E aí eu comecei a descontar essa falta de autoconfiança na minha namorada. Porque você sabe, né? Quando você não tá bem com você mesma, você simplesmente não consegue ficar bem com as outras pessoas ao seu redor. Então, você precisa se amar primeiro para você conseguir se relacionar com outras pessoas, né? E se tem uma coisa que eu não fazia nessa época, era me amar. Eu não conseguia nem imaginar o que era se amar. Isso pra mim era coisa de outro mundo, né? Tudo me irritava, tudo me abalava, tudo me deixava insegura. E aí comecei a ter aqueles pensamentos. Será que tá me traindo?
Será que a gente tá junta só porque a gente tá acostumada, tá cômodo, tá comodismo, né? Ou vários outros questionamentos assim iam surgindo e afastando a gente cada vez mais. E aí, óbvio, não demorou muito, meu relacionamento de 7 anos ficou insustentável e a gente se separou. E aí eu sentia minha vida como se fosse um navio afundando, desmoronando assim em todas as áreas, e eu não sabia nem sequer aonde que eu ia me segurar para parar de afundar. Era desesperador. Eu não sabia o que era pior, a ida ou a volta do trabalho. Eu ia todo dia pro trabalho me questionando no caminho, por que eu tava fazendo aquilo comigo, o que eu tô fazendo na minha vida, por que eu acordo cedo para ir trabalhar num lugar que eu não gosto, com um salário que não é o que eu espero, não me agrada. E aí eu voltava agoniada de ter que voltar para casa, brigar com a minha namorada, ou pior ainda, fingir que tava tudo bem quando a gente sabia que não tava nada bem. A gente não queria estar ali naquele lugar, nem eu, nem ela, né? Sem contar as outras áreas da minha vida. Você tá vendo que vai de buraco abaixo, né? Meus projetos, eu tinha sonhos, vontades, mas não encontrava dentro de mim força para fazer as coisas acontecerem. Por mais que eu soubesse que só dependia de mim e que eu tava insatisfeita porque eu não tava me esforçando o suficiente para tirar os meus planos do papel, eu me sentia totalmente presa, assim, paralisada mesmo, como se alguma coisa tivesse literalmente me segurando. E eu já tava pedindo, pelo amor de Deus, para que o universo me mostrasse um caminho de sair disso. E eu não sei se você sabe, mas tudo que você vibra demais pro universo, ele escuta, hein? Presta atenção. E aí foi um dia, eu tava lendo um livro sobre chakras no aplicativo da Amazon, e logo que eu terminei o livro, isso já era umas 2 horas da manhã, apareceu próximas sugestões de leitura. E aí nessas sugestões apareceram 2 livros sobre um tal de um Feng Shui. Eu achei meio estranho, né? Eu já tinha ouvido falar sobre Feng Shui, só que pra mim eu achava que era alguma coisa ligada com arquitetura, com decoração, e eu não sou arquiteta nem decoradora, e eu não entendi por que tava me sugerindo aquilo. Daí eu continuei procurando outras sugestões de livro pra mim e continuava aparecendo esse tal desse Feng Shui. Aí eu pensei, olha, vou dar uma olhada nesse negócio aí, vou dar uma chance pro Feng Shui. E na hora que eu baixei esse livro, eu fiquei fascinada, eu virei à noite. A Bárbara acordou às 6 horas da manhã e eu ainda tava lendo. Eu vi não uma luz, eu vi um holofote no fim do túnel. Eu descobri que eu poderia eliminar as energias negativas que estavam ao meu redor, me travando aquilo que eu sentia que estava me segurando, e transformar a minha casa numa ferramenta que ia me permitir viver tudo o que eu queria, na minha saúde, no meu relacionamento e até na minha vida financeira. E aí, óbvio, eu não esperei nenhum dia para começar, eu fiz daquilo a minha prioridade total. Eu tive resultados que eu nem mesmo imaginava que podia ter. E a minha vida se transformou em todos os aspectos. Retomei meus projetos, me encontrei profissionalmente, meu relacionamento se transformou. A gente está agora em novembro completando 10 anos juntas. Minha vida financeira foi o que teve o maior salto. No começo eu fiquei até, será mesmo que está acontecendo? Será que é o Feng Shui? Porque até gente que estava me devendo e que eu nem contava mais em receber aquele dinheiro, me procurou me pedindo a minha conta para me pagar. Investimento meu que eu tinha e valorizou, oportunidades profissionais em coisas que eu realmente amava fazer. Enfim, foi surreal de bom. E eu fiquei tão apaixonada que eu comecei a falar para as outras pessoas, né, o que estava gerando na minha vida. Comecei a compartilhar com os meus familiares, com os meus amigos. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Minha mãe, minha irmã, minhas tias me ouviram, viram o que estava acontecendo na minha vida e foram buscar sobre o assunto. Só que elas ficaram totalmente perdidas. Quanto mais elas buscavam informação do que fazer para harmonizar a casa delas, mais confusas elas ficavam. E aí, óbvio, eu não ia deixá-las na mão, né? Como forma de ajudar elas, eu comecei a me perguntar como que eu apliquei o Feng Shui na minha vida e tive resultados extraordinários em tão pouco tempo. E aí eu resumi isso em 4 fases. Montei um passo a passo para que elas pudessem aplicar de uma forma leve, de uma forma tranquila, prazerosa. Porque eu entendi o Feng Shui como a terapia do nosso lar, o complemento para as terapias pessoais que eu já fazia. E não existe terapia estressante, não tem como, né? Então tem que ser prazeroso. E aí o mais curioso foi o seguinte, eu comecei a compartilhar esse passo a passo com elas, mas aproveitei e já comecei a compartilhar no Instagram também, porque eu estava apaixonada pelo Feng Shui. E aí eu recebi uma enxurrada de mensagem de pessoas que nunca tinham nem sequer ouvido falar sobre o Feng Shui, estavam vendo meus vídeos, aplicando e tendo transformação na vida delas. Isso pra mim foi assim, ó, incrível. E aí o Feng Shui gerou mais uma baita transformação na minha vida.
fez eu encontrar o meu propósito de vida. Eu comecei a trabalhar com isso e em pouco tempo eu já não tinha mais agenda para atender todo mundo que me pedia. E aí eu tive que aumentar em 5 vezes o valor da minha consultoria e mesmo assim eu não tenho vaga para atender todo mundo que me pede. Eu tenho que literalmente recusar cliente. O que, apesar de ser teoricamente uma coisa ruim, é um baita reconhecimento e valorização no meu trabalho. Coisa que eu nunca nem imaginei sentir na minha vida. Eu me sentia totalmente frustrada na minha vida profissional antes. Lembra que eu ia lá me questionando no trabalho? Só que para não ter que deixar de atender ninguém, não deixar de fora ninguém que tenha realmente o interesse em harmonizar a sua casa, eu estruturei melhor esse passo a passo para que eu pudesse replicar ele para o maior número possível de pessoas e a partir desse momento, isso se tornou o meu propósito de vida. Ensinar o Feng Shui de forma simples, clara e objetiva para que qualquer pessoa consiga harmonizar sua casa e atingir o máximo das 9 áreas: sucesso, trabalho, saúde, relacionamentos, família, criatividade, espiritualidade, amigos e prosperidade financeira. O que eu chamo de viver o máximo das 9. Você deve estar aí se perguntando, né? Como que isso acontece? Por que a minha casa pode travar a minha vida ou pode proporcionar o que eu desejo nas diferentes áreas da minha vida e da minha família? Vou te explicar. Acontece que a nossa casa, seja grande, pequena, alugada, casa própria, se você mora sozinha, se você mora com outras pessoas, independente da situação, o local que a gente convive é o reflexo de nós mesmos, é a materialização dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e principalmente das nossas crenças. E apesar dos objetos não se comunicarem verbalmente com você, assim como as pessoas fazem, eles estão constantemente se comunicando sim com você. Essa almofada está se comunicando aqui com a gente. Então você conviver numa casa desarmonizada é como você conviver com pessoas negativas, te falando o tempo inteiro que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que você não é o suficiente, de que você não é merecedora ou que você não é próspera. Só que, com simples ajustes nos seus móveis, nas suas decorações da tua casa, você pode mudar a maneira como tudo ao seu redor se comunica com você, te fortalecendo ao invés de te travar. Como é o exemplo da minha aluna Jussiara, que com uma correção dos móveis na casa dela, ela teve esse resultado aqui, ó, que ela vai contar pra vocês. Tive problema de depressão profunda e logo depois eu tive a síndrome do pânico. E eu não conseguia pegar metrô. Depois que eu fiz a correção da minha sala para a posição de comando, eu comecei a sair mais sozinha. E esse final de semana, para mim é uma vitória. Eu fui até o Brás e peguei metrô sozinha. Eu me senti assim, uma vitoriosa. Consegui. Me senti, eu fui e falei assim, eu vou e vou conseguir, e eu consegui. E aqui a gente tá falando de uma correção que ela não precisou comprar nenhum móvel novo, não precisou fazer nenhuma reforma. Ela simplesmente reposicionou os móveis que ela podia, que tinha espaço, e corrigiu com o espelho os móveis que ela não tinha espaço para mudar de posição. E aí dessa forma ela começou a se sentir mais segura e mais autoconfiante. Não é maravilhoso esse Feng Shui? E é uma questão de você viver em sintonia. Se você quer ser próspera, saudável, como é que você vai fazer isso num ambiente que está te sintonizando na escassez, na angústia e nos medos? Não tem como, né? Eu vou te dar aqui alguns exemplos para que você possa começar a observar já como que a tua casa está te influenciando, se positivamente ou negativamente. Anota aí para você observar esses pontos depois que terminar essa aula, tá bom? Bom, o primeiro são os livros. Quantos livros a gente compra, ganha, tem em casa e nunca leu? Quando você foi comprar esses livros, obviamente a tua intenção era de ler eles, né? Só que por algum motivo, preguiça, correria do dia a dia, não ter gostado das primeiras páginas do livro, enfim, por algum motivo ele acabou ficando lá. Tá, Bruno, eu tenho uns livros aqui que eu nunca li. O que tem a ver isso aí com Feng Shui? Além disso ser um bloqueio energético que eu vou te ensinar na aula 2 da jornada, eles estão ali, mesmo que inconscientemente, te comunicando que você não é capaz, você não é comprometida, você joga dinheiro no lixo, você nunca termina o que você começa e coisas desse tipo. Outro exemplo são os potes vazios. A energia da comida, ela está muito relacionada com a nossa prosperidade financeira, porque ela é a nossa principal energia que a gente precisa para se manter vivo, ativo, saudável, disposto e, consequentemente, produzindo o nosso máximo, né? Então, quando você entra na tua cozinha e se depara com os potes vazios ou quase vazios, o que esses potes estão te comunicando?
que você vive sempre no limite, que nunca falta, mas também nunca sobra, que você só tem o suficiente e por aí vai. Perceba nessa imagem que eu vou colocar na tela a diferença da sensação que os potes cheios dão quando a gente compara isso com os potes vazios. Tá conseguindo perceber como que as coisas se comunicam com você e você nunca tinha nem percebido isso? Vou te dar mais um exemplo. Os espelhos recortados. Quando você se olha diariamente num espelho onde você não se enxerga por inteiro, enxerga a tua cabeça recortada, se enxerga aos pedaços, não preciso nem reforçar, né, que isso tá comunicando para você. Eu acho que aqui, ó, você já tá começando a pegar a ideia do que eu quero te ensinar nessa aula, né? Aí não é de se surpreender que você começa a se sentir aos pedaços, sem cabeça para resolver os teus problemas, tuas questões do dia a dia, tomar decisões e etc. E não só os espelhos recortados, mas também os espelhos que distorcem a imagem, espelho manchado, espelho quebrado. A única maneira como a gente consegue se enxergar é ou olhando as nossas fotos ou se olhando no espelho. Então pensa comigo, como isso molda a maneira como a pessoa se vê, literalmente e figurativamente também, se olhando todos os dias num espelho assim que distorce a imagem dela. Eu poderia ficar aqui, ó, o dia inteiro te falando de coisas que provavelmente você tem aí na sua casa e que podem estar te comunicando coisas que te afetam negativamente, como os documentos, agenda, caderno, exame, planta morta, objeto quebrado, imagem dos quadros que você tem na sua casa, foto e por aí vai. É muita coisa se comunicando com você o dia inteiro na tua casa que pode estar te fortalecendo ou não, hein? Mas vamos seguir aqui no contexto da aula, que eu ainda tenho muita coisa para te ensinar. Estamos só no começo da nossa jornada, hein? Então assim, ó, como que essas coisas que eu comentei refletem na sua casa e na sua vida? Se comunicando silenciosamente, como eu te mostrei até agora, e moldando as crenças, os sentimentos, vibrações e energia dos moradores e, consequentemente, tornando essa casa uma casa onde tem brigas constantes, insônias, nada dá certo, a vida não caminha, sentimento de tudo embolado, tudo estagnado, desânimo, cansaço extremo, insegurança, doença, problema financeiro, dependência financeira, dependência emocional e por aí vai, né? Então, se você sente alguma dessas coisas, provavelmente a tua casa não tá harmonizada. E eu tô aqui te falando só das questões visuais por enquanto, como os livros, quadro, pote, espelho, documento. Só que chega uma hora que isso fica tão insustentável que se reflete na própria estrutura da casa mesmo. Rachadura, vazamento, mofo. Esses já são sinais de que a tua casa tá pedindo socorro. Eu tenho o caso de uma aluna minha que comentou que ela percebeu que a casa dela precisava de harmonização quando ela sentiu que a casa dela tava chorando. Chorando, Bruna? Como assim? Como é que uma casa chora? Exatamente. Tinha um vazamento na casa dela que simplesmente não tinha explicação. Ela consertava, o vazamento voltava. E eu não sei se você sabe, mas vazamento na casa estão totalmente relacionados com energia de instabilidade financeira e emocional. E isso não tem nada a ver com organização ou decoração. Eu vou te dar aqui um exemplo. Lembra que eu te contei agora há pouco que teve uma época que eu senti que estava minha vida inteira como se estivesse tudo afundando? Então, nessa época, eu morava numa casa mega arrumada. Pra você ter noção, qualquer momento que você chegasse lá, você jamais ia encontrar um copo sujo na pia, uma roupa fora do armário. Não existe. A Bárbara é a louca da limpeza, então não tinha, era super organizada. A limpeza era sempre impecável. Só que apesar de estar super organizada, eu sentia que ela estava vazia, não de móveis, tinha tudo. Tinha sofá, cama, armário, louça, tudo que a gente precisava para viver tinha. Só que não tinha nada que me conectava com a casa. Os mesmos móveis e decorações que eu coloquei nela quando eu me mudei ainda estavam lá, no mesmo lugar, 5 anos depois. Sem conexão, sem emoção, só estavam lá, igualzinha eu. Só indo e voltando no meu trabalho, vagando na vida, né? Pensa em 5 anos, quanta coisa muda ou deveria mudar, né, na nossa vida. E aí depois ainda descobri que tudo isso era energia estagnada que estava bloqueando a minha vida. O que eu quero te dizer com isso? Que apesar de super organizada, decorada, a casa não estava harmonizada. Ela refletia exatamente como eu me sentia. Uma imagem de tudo certo por fora, só que vazio por dentro. A minha casa, ela também chorava. Eu lembro que tinha uma parede que se descascava inteira, assim, sem razão nenhuma. A gente arrumava o telhado, lixava a parede, pintava de novo. Dava 2 meses, estava tudo escorrido de novo. A parede descascando, era desesperador, assim. Ou seja, tem momentos que a gente até consegue manter as nossas aparências, né?
tem insegurança, medo, confusão mental, só que as pessoas ao nosso redor, que veem a gente sorrindo, alegre, nem imaginam o que se passa na nossa vida, não é? Mas tem momentos que a coisa fica tão insustentável que isso começa a se refletir na tua aparência, no teu jeito de se vestir, de se cuidar. E a casa é a mesmíssima coisa. Tem situações mais extremas, como a da Mariane, que a casa dela já estava chorando de desespero. Episódio, algum mês atrás, na minha casa, que foi um vazamento na área de serviço, meio que cozinha, assim. E aí vieram várias pessoas olhar o vazamento e ele falou assim, é fantasmagórico, a gente não tá entendendo de onde vem, o apartamento de cima não usou nada, aquelas coisas assim. E aí eu lembrei que naquela semana eu estava muito preocupada com umas questões financeiras. Mas muito mesmo, eu estava angustiada, eu chorava às vezes, e nem sempre eu sou assim, mesmo com muitos problemas, eu não fico tão angustiada. Aí, como ninguém descobriu o que era, eu comecei a colocar no Google assim, por que a casa chora? Porque uma das pessoas que veio, a síndica, quando veio ver a minha cozinha, falou assim, a sua cozinha chorou, porque parece mesmo que chorou pelo vazamento. Mas tem situações que ainda se mantêm as aparências. Tá sempre tudo organizadinho, limpinho, mas no fundo a gente sente que ali a energia não tá boa. Você já sentiu isso? De não saber explicar o porquê, mas achar que a energia na sua casa ou de algum cômodo da sua casa não tá boa? Nessa hora, geralmente, a gente ainda não sabe por onde começar, o que fazer, mas sabe que precisa fazer alguma coisa. Porque você já não se sente bem ali, você se sente extremamente cansada, muita briga, insônia, insatisfação muito grande dentro de você. Alguma coisa você sente que você tem que fazer, senão vai ficar feio o negócio. E eu te digo que isso acontece provavelmente porque existem energias estagnadas, bloqueios energéticos, sugadores de energia, situações que fazem a energia escapar da sua casa, ou seja, questões menos visuais. Só que fica tranquila, tá? A gente vai avançar juntas aqui na jornada, nas próximas aulas, e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir entender. Mas a questão é que eu gosto de começar sempre pelo mais básico. Vamos pelo mais básico aqui para garantir que todas as pessoas, independente do nível de conhecimento do Feng Shui, que a gente consiga acompanhar e vá avançando juntas ao longo da jornada, combinado? Bruna, descobri que a minha casa não tá harmonizada. O que eu vou fazer agora? Lembra que eu te falei, né? A nossa casa é o nosso reflexo. Então aí você tem 3 caminhos para percorrer. O primeiro, mudar a tua mentalidade, a tua postura, começar a se fortalecer para que você comece a influenciar as energias negativas que tem na sua casa. Isso é que nem conviver com uma pessoa negativa do seu lado. Ou você começa a ser afetada por essa pessoa e começa a ficar negativa também, ou você tenta se manter positiva até que essa pessoa também comece a pensar e vibrar como você. Uma coisa é certa, alguém aí vai vencer, alguém vai converter o outro e enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. E sinceramente, se manter com os pensamentos elevados, o foco positivo com alguém que você convive 5, 6 horas por dia, é fácil. Agora, se essa pessoa dorme com você, acorda com você, toma café da manhã com você, almoça com você, toma banho com você, trabalha com você, faz tudo com você, haja força para você se manter forte e vibrando nas coisas boas, né? Falei tudo isso pra você, por quê? Porque você dorme na sua casa, toma café da manhã na sua casa, toma banho na sua casa, às vezes você trabalha em casa, e como é que você vai se manter forte num ambiente que só te puxa pra baixo? Bom, mas você tem mais 2 opções, né? Então vamos lá. A segunda é você mudar os sinais que a tua casa tá te mandando constantemente. Ou seja, harmonizar a sua casa para que ela comece a te fortalecer ao invés de sugar as tuas energias e fortalecer as tuas crenças limitantes e as suas fraquezas. Mas também não adianta nada se harmonizar a tua casa e continuar levando para lá estresse, negatividade, reclamação e problema para dentro da sua casa. Você vai ser o problema da casa daí. E por fim, a terceira opção é você fazer uma combinação dessas 2 opções anteriores. Ou seja, fortalecer as tuas energias pessoais e as energias da casa. Você vai mudar a sua mentalidade, a sua postura, fortalecer tudo isso harmonizando a sua casa, eliminando as energias negativas dela, corrigindo as situações que fazem a energia escapar da sua casa e elevando a energia dela com coisas que vão te fortalecer diariamente. E essa terceira opção é justamente o que eu tenho proposto aqui em todos os meus conteúdos, nos meus cursos e principalmente aqui na Jornada Feng Shui pra você. Legal, Bruna, eu gostei da opção 3, só que ela parece meio trabalhosa. Que vantagem que eu vou ter que sair, hein? Todas as questões que eu te mostrei dos casos das minhas alunas, que aplicaram isso na casa e na vida delas. Eu tinha muitas dores no corpo, dor de cabeça, não dormia bem à noite. Eu deitava com dor, levantava cansado.
não tinha energia. E já fui sentindo as melhoras. Acabou a dor de cabeça, acabou a dor no corpo. O meu relacionamento tá maravilhoso. Nossa, aqui em casa, assim, não só eu e meu esposo, eu e minha família inteira, assim, tá uma bênção. Nossa, assim, tá fluindo bastante. Assim, a gente brigava muito em casa e agora não tá tendo mais, discussões, nada. Sabe quantas visualizações na venda do meu fogão? 2.100 e poucas visualizações, 130 pessoas oferecendo para comprar. Eu vendi em 5 minutos. As minhas diárias não estavam todas preenchidas. Conheci você em maio e aí de cara já arranjei um emprego de carteira assinada. As coisas estão fluindo, né? Conseguir ter independência financeira, parar de depender de remédios, sair da depressão, dormir melhor, acabar com as dores no corpo, trazer mais união para sua família, melhorar o diálogo dentro de casa, fazer os teus projetos caminharem, se sentir mais disposta, sair das dívidas, ter paz de espírito, se sentir segura, em paz, enfim, destravar as diferentes áreas da sua vida e realmente começar a viver a vida que você deseja e merece. E o mais importante, proporcionar isso para as pessoas que você ama também. Afinal de contas, você vai estar transformando o ambiente onde elas convivem também. E isso, inevitavelmente, vai se refletir nessas outras pessoas, podendo ajudar um filho ou uma filha a se desenvolver melhor nos estudos ou no trabalho, ajudar a sua família a prosperar financeiramente, ter um lar de respeito, de carinho e de equilíbrio. E aqui é importante ressaltar uma coisa. Não importa se hoje você sente conexão com o seu lar ou não, se você se sente uma estranha dentro do ninho ou se é só um lugar que você vai para dormir. Harmonizar é para você criar essa conexão com a casa ou criar mais conexão. Bom, até aqui eu te ensinei a diferença entre uma casa harmonizada e uma casa não harmonizada. E como que isso se reflete na sua vida, podendo travar diferentes áreas da sua vida ou podendo propulsionar seus resultados financeiros, saúde física, mental, emocional, seus relacionamentos e seus projetos. Então, na próxima aula, eu vou te mostrar quais são as etapas do meu método de Feng Shui e por que ele funciona tão bem para qualquer tipo de casa e para as pessoas com qualquer nível de conhecimento de Feng Shui. Vou te mostrar todo esse passo a passo para você não correr o risco de se perder no meio do caminho, buscar informações que te confundam ou pular etapas e fazer alguma coisa que não traga resultados, que só te faça gastar tempo, dinheiro e se frustrar. Lembra que eu te falei que a minha mãe, as minhas tias ficaram totalmente perdidinhas quando tentaram harmonizar a casa delas sozinhas? Então, eu não quero que isso aconteça com você. Então, é por isso que na próxima aula eu vou te mostrar o passo a passo detalhado de como harmonizar qualquer ambiente. Sabendo disso, você nunca mais vai passar pelo sentimento de que tem alguma coisa te segurando, te bloqueando, mas não sabe por onde fazer, o que fazer para mudar. Nunca mais vai sentir que qualquer outra coisa está no controle da sua vida e que você está à mercê das coisas que acontecem ou do que os outros escolhem para você. E você vai aprender exatamente o que você precisa fazer para parar de sofrer com aquele sentimento de ver alguém da sua família passando por alguma situação difícil, desafiadora, seja financeiramente, emocionalmente ou até questões de saúde, e você sentir que você não pode fazer nada para ajudar quem você ama. Então fica de olho, quarta-feira, 8 horas da manhã, eu vou te enviar o link dessa aula por e-mail na comunidade e nos grupos do WhatsApp. Enquanto isso, clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo, que vai dar acesso à comunidade exclusiva da jornada no Facebook. E deixa um comentário lá me dizendo o que você está achando da jornada Feng Shui, o que você já observou, se tem alguma daquelas situações que eu comentei aqui. Os livros jogados pela casa, os espelhos recortados, manchados, potes vazios, objetos quebrados, documento, agenda, caderno, qualquer coisa que esteja te prendendo ao passado de dor, sofrimento ou até mesmo as rachaduras e vazamentos. Você ainda não precisa se desfazer de nada, tá? Não precisa fazer nada com isso. Só abrir o teu olhar para tua casa, começar a perceber o quão cercada das situações que prejudicam você tá dentro da sua casa. Esse é o nosso objetivo aqui. Observa e me conta lá na comunidade. Eu quero saber o que você está aprendendo e o que você achou dessa primeira aula. Isso é muito importante para mim, tá? É assim que eu ganho energia, motivação para continuar levando essa mensagem para o mundo e continuar com a minha missão de vida, de levar todo esse conhecimento transformador até você. Eu vou ler todos os comentários e vou fazer o possível para responder o máximo que eu conseguir, tá bom?
Eu te vejo na próxima quarta-feira, na segunda aula da jornada Feng Shui. Tô te aguardando lá, tá bom? Beijinho! Estava num processo um pouco deprimida, cansada, exausta de trabalho. E não só pelo trabalho na minha função de direção. Eu cuido da minha ex-sogra, minha filha indo para a faculdade num período de pandemia. Nossa, foi muita coisa. Então, eu estava muito mexida. Então, eu precisava de um up, sabe? Eu precisava de uma coisa diferente. A gente presa dentro de casa. E aí foi isso. Você trouxe luz. E era aquilo que eu queria. Eu queria harmonizar a casa. Eu queria um ambiente melhor, acolhedor. Eu queria me sentir bem aonde eu estivesse, sabe? De início foi isso. Só que eu ganhei muito mais. Achei que eu ia ter uma casa bonitinha, arrumadinha, decorada, bonitinha, que as pessoas iam achar lindinha. Eu não tinha ideia do que era direito Feng Shui. Quando eu entrei, que eu descobri que vai muito além disso, né? Que vai desde do nosso interior, né? Enfim, nossa, eu sou uma pessoa separada há 14 anos, e aí eu tô namorando desde março. É uma pessoa maravilhosa, é artista também e tal, então assim, tem muita sintonia, né? Tem muito a ver e muito bom, tá sendo muito bom. E agora, depois de um desafio seu, eu estava no processo de reabrir o meu ateliê, né, de voltar com as pinturas de artesanato e tal. E aí eu tô recebendo mais alunas, cada dia, cada semana mais uma aluna, e tá sendo próspero. Ai, que delícia, tá sendo ótimo, tá uma maravilha. Tinha muitas dores nas pernas, dor lombar. Hoje eu não tenho. Eu dormia, eu rolava na cama. Hoje eu durmo a noite toda. Ainda teve um relacionamento com a minha... Tanta coisa boa que acontece que a gente se perde. Ainda tem mais. Tem um relacionamento com a minha filha, que a gente brigava muito. Acabou. É uma harmonia geral. Vale a pena, porque o benefício é muito grande. Em todas as áreas da vida. Pessoal, profissional, tudo. Foi um processo de muita mudança. E de muito resultado, porque eu sou uma pessoa leve hoje. Eu tinha um peso, sabe? Eu sentia um peso. Eu tinha um sorriso no rosto, mas eu me sentia pesada. Hoje eu sou leve. Sou leve, eu consigo sorrir mais, sabe? E sorrir com felicidade mesmo, não é para agradar ninguém, não. Depois do Feng Shui, de harmonizar, de fazer algumas mudanças na casa, algumas curas, tudo direitinho. Eu recebo muita visita, tanto na minha casa quanto no apartamento. Nos dois. Todas as pessoas que entram no apartamento elogiam que se sentem bem. E a minha filha, de 19, lembra que eu te contei que ela era um pouco resistente, não acredita muito em certas coisas? Hoje, ela faz o que muitas alunas falam para você. Hoje, ela pergunta, isso pode no Feng Shui? Isso tá aqui, tipo, pendurado, ou aqui nessa posição, por conta do Feng Shui? Agora ela pergunta. Ai, que legal. E escolher de acordo com o que precisa. E antes ela era resistente, ela tirava sarro, ela ignorava, o que ela fazia? Ela só achava bobagem. Uhum. Hoje ela dá voto de confiança. Hoje ela pergunta, hoje ela colabora. Também não tem como ser diferente. A vida da mãe dela se transformando. Ela que não é boba de ficar para trás, né? Verdade. Foi a mudança da minha vida. Para tirar dos planos, dos planos. Desânimo, cansaço extremo, insegurança, problema financeiro, dependência financeira. A casa não estava harmonizada. Ela refletia exatamente como eu me sentia. Era uma imagem de tudo certo por fora, lindo, né? Só que vazio por dentro. Me perdi.